Hoje preferi ficar em casa. Há dias que realmente é preferível ficar em casa. Ficar em casa para pensar, ficar em casa para fazer alguma coisa interessante, como por exemplo, olhar portas. Aliás, devo dizer que faz algum tempo que descobri a importância, para mim pelo menos, não quero generalizar, de olhar portas. Ou melhor, de olhar a porta do quarto, de um determinado ângulo, obliquamente. A uma certa hora do dia, quando o sol costuma dar às coisas aquele sentido de eternidade. Quero dizer, como se ela sempre estivesse estado ali, como se ela sempre vai estar ali, como se olhá-la nos fizesse compartilhar com ela essa eternidade. A porta poderia estar em qualquer lugar, em qualquer tempo, e ao vê-la é como se pudesse ver também florestas e dinossauros, aviões e bombas, chuvas ancestrais e pôres de sol, neblinas, nevoeiros, tiros e risos, bilhões de risos, oceanos, seios, lábios, dentes, pérolas e tubarões, gritos e abismos, anjos, labirintos e multidões, aranhas e computadores, estrelas, duendes e demônios, eu e a porta, e o meu olhar e a luz do sol incidindo sempre assim, obliquamente, desde o início dos tempos, a uma grande solidão. A solidão de ser subitamente uma porta parada no tempo que se olha, uma porta que se olha. E ao olhá-la assim obliquamente em silêncio, sinto uma doçura repentina, uma felicidade inesperada, uma alegria serena de poder ver que nela estão todas as coisas e todos, e eu mesmo. Posso ver-me saindo das suas profundezas e de lá de dentro, de longe, dizendo: Você sabe que moro aqui? Como me descobriste? Eu sempre vivi aqui e te vi nascer e agora vens aqui e me vês? E eu digo para mim ele: Leve-me, mas ele não poderá nunca me levar, porque ele não sabe como me levar e eu não sei como ir. De forma que nos resignamos, olhando-nos até que a noite chegue e nos separe, como se eu acordasse de um sonho ou como se mergulhasse nele. Mas o romance como gênero, conforme nós o conhecemos, ele vem muito do que a gente chama de período moderno, né? É quando o homem, dentro do contexto da sociedade que saiu do período feudal para a sociedade moderna, né? Ainda pré-capitalista, né? Mas é aquele no qual a sociedade, digamos assim, que se construiu as grandes cidades, os grandes centros urbanos, e que o homem perdeu suas referências míticas, suas referências existenciais, aquela ideia de uma narrativa que traga um ensinamento, que traga uma moral, né, digamos assim. E o romance, ele vem dentro desse conceito benjaminiano, assim, de desenraizamento transcendental, não é? É o homem que se procura, que busca se encontrar dentro desse contexto de um mundo que já não nos traz respostas tão seguras, tão firmes, tão definitivas, né? Então é dentro dessa linha que grande parte da novelística, né, moderna, que incluímos aí os romances, eles se inserem, se busca o autor, como se diz assim, ele não se sentir realizado plenamente enquanto não se escreve um romance, né? Eu comecei escrevendo contos e sempre me achava incapaz de construir um romance. Por quê? Porque eu tinha na minha ideia, minha cabeça, a ideia de um romance tradicional, clássico, aquela estrutura clássica de múltiplos personagens, de tramas narrativas paralelas, associadas, que dão essa unidade a uma narrativa progressiva, de longo fôlego, né? E eu me sentia, de certa forma, achava que não seria capaz de escrever. Até que, em 1900, por volta de 1976, por aí, foi quando eu fui o primeiro livro que eu fui escrever em computador e eu fui iniciar assim como se fosse um primeiro capítulo de alguma coisa que eu não sabia o que era, nem pensava em publicar e que veio num jato que me surpreendeu. É aquela ideia de você ser inundado de dentro para fora, né? Um conceito junguiano, inclusive quando ele fala de uma técnica psicológica chamada imaginação ativa, ele diz assim, o risco
de você ser inundado de dentro para fora por conteúdos inconscientes, etc. Jorge Viveiros de Castro. Ele recebeu, a Leilton enviou essa coletânea, e lá embaixo do texto eu dizia, trecho de uma obra em execução e tal. E ele mandou um recado para mim, que ele tinha interesse em publicar quando eu concluísse, né? Então foi daí que em 1977 eu lancei esse livro chamado Da Noite, que é um livro que eu tive dificuldades para classificá-lo. Mas na orelha do livro, a professora Lígia Teles, uma querida amiga do Instituto de Letras, ela o define como um romance, né? Um romance fragmentário, um romance cujos capítulos podem se publicar separadamente, né? Então, de repente, eu descobri essa possibilidade, né? Ou seja, eu não estava mais, digamos assim, limitado por um conceito pré-determinado. E a partir dali eu escrevi esse, na sequência escrevi um outro chamado A Noite de José, que embora seja inédito como livro, capítulos deles, vários capítulos já foram publicados em antologia de contos, em revistas. E se nós pensarmos, principalmente a partir dos anos 30 para cá, inclusive dentro daquela força grande do romance nordestino, né? E de lá para cá houve inicialmente uma marca muito forte das questões agrárias, né? Então nós temos aí também do sertão, do cangaço, dos coronéis, né? É uma tradição muito forte. E também uma tradição urbana. Nós temos, por exemplo, nomes como de Ariovaldo Matos e Vasconcelos Maia. Vasconcelos não foi propriamente um romancista, ele escreveu contos e algumas novelas, mas também com uma força muito grande. Temos Wilson Lins, não é? E uma gama muito grande. Depois, mais adiante, João Baldo Ribeiro tem uma obra extraordinária, né? Viva o Povo Brasileiro é um dos grandes monumentos do romance brasileiro. E quem sabe universal também, né? Apesar do pouco alcance que a língua portuguesa tem no mundo, mas temos grandes obras. Enfim, então tem essa tradição. Uma das características da personalidade de Alberto, talvez a que ele mais se esmerava em ocultar, era a compreensão cristalina de que ele não tinha absolutamente certeza de nada. Por isso admirava, com um secreto e sincero ardor, todas aquelas pessoas que tinham convicções, embora ficasse verdadeiramente alarmado quando se sentia convicto de qualquer coisa. Sabia que nenhuma mudança radical e efetiva no mundo seria possível sem que houvesse essa estranha qualidade, que lhe parecia ser, ao mesmo tempo, a mais extrema forma de lucidez e de alienação. Espantava-se que alguém pudesse ter certeza do que quer que fosse no mundo, e se perguntava às vezes se seria capaz de largar tudo para seguir um líder carismático, alguém que avivasse uma chama que sabia existir em algum ponto do seu coração. Mas acreditava que essa pessoa não existia. E nessas horas podia até ver o seu coração como um abismo inexpugnável, em cujas profundezas algo extremamente valioso se apagava dia após dia. Ele precisava descer até lá, mas lhe faltava determinação. Faltava uma crença de que valeria a pena sair dos seus cuidados para arriscar-se. Por isso, nessas horas, preferia refugiar-se em lunares. Alberto gostava de caminhar pelas ruas da sua cidade com as mãos no bolso de um casaco. Uma outra sequência também, que é a dessa, que podemos chamar, aqui talvez até poderíamos chamar de uma novela, mas pode se chamar de romance, e não vamos ficar presos nessas definições. Mas aqui já num certo sentido diferente do chamado Da Noite, porque aqui ele tem de fato uma trama, né, amarrada, progressiva, que se desenvolve a partir da ideia de um personagem que é um professor universitário que vive nesse mundo contemporâneo, uma Salvador contemporânea, que o Antônio Torres chamou de Salvador sem farofa e sem dendê, né? É aquele personagem, é essa mesma questão da imaginação em confronto com a realidade crua da vida que o personagem enfrenta, porque ele
é um professor universitário, casado, e tem a vida dele, mas a vida dele é carente de significados. Ele não encontra. E de repente surge esse lugar, uma dimensão que ele vai e volta e conversa com os personagens de Lunário, que são interessantíssimos. Ele vai lá conversando e tudo mais, e de repente aparece com a... E aí chega em ponto de coisas engraçadas, que os personagens de repente começam a sair de Lunares e começam a se reunir com ele na casa dele, e ele entra em Lunares e começa a ver esse trânsito entre essas dimensões, e aí entra o elemento também do medo, da loucura, da coisa toda, né? De estar pirando ali. Então ela tem essa, tanto Lunares como Abismo, eu diria até que tem um parentesco muito grande de o mundo real e o mundo imaginário, e esses dois aspectos do mundo imaginário, que pode enriquecer o mundo real, mas também pode levar a uma alienação de si, que é o que a gente chama de loucura. Ao chegar nos anos 60, ela ganha uma certa conotação, principalmente no período da ditadura militar, de uma questão política propriamente marcante, né? E aqueles conflitos de uma Salvador em transformação, né? E entra também no bojo disso uma linha mais intimista, né? De autores que nós podemos pensar, por exemplo, dentro da contística de Sônia Coutinho, que também, né, escreveu contos e romances, enfim. E aí vem essa marca, né, do mergulho interior, das questões mais íntimas, mais psicológicas, um romance psicológico também que ganhou uma força. E ao chegar nos anos 80, que é da minha geração, e mais um pouco para depois dos anos 90, ela ganhou um outro sentido muito forte, muito marcante, que é de uma Salvador como uma usina de símbolos os mais diversos. Aí entra a questão da música pop, das artes, da música, do cinema, não é? E aí ganha essa questão da sexualidade, que ganha uma dimensão muito grande, a questão das relações homoafetivas, que se torna muito forte, muito marcante, em muitos dos autores contemporâneos. Então nós temos aí um desenvolvimento dessas temáticas todas. Eu diria que, mais recentemente, a literatura ganhou uma certa complexidade também, mas houve uma força maior dentro do gênero do conto. Isso é um fato. Não que não tenham sido escritos romances, mas temos dificuldade de lembrá-los, de lembrar de algum romance mais marcante, né, dos últimos tempos. Ao me aproximar do fundo, percebo, vindo de uma região que aos poucos vou discernindo, a luminosidade diáfana de um rico palácio de marfim e porcelana, ornado com preciosos arabescos resplandecentes e indescritivelmente belos. Contorno maravilhado, e sob a orientação dos meus guias, posiciono-me à frente de uma imponente porta de cristal lapidado. Depois de hesitar um pouco, ouso abrir aquela porta e entrar num rico salão, onde tudo é revestido com discretos tons de coral e jade, que se combinam de modo impecável. Fecho com cuidado a porta às minhas costas e ando por entre os móveis de mármore branco e veludo vermelho, onde ricas cestas com frutas perfeitas esperam. Mangas e maçãs amarelas e vermelhas, pêssegos e ameixas de um roxo luminoso, goiabas muito grandes e uvas de todos os tons. No centro do amplo salão, uma piscina retangular de plácidas águas azuis reflete a caprichosa ornamentação do teto. A luz que inunda suavemente estes espaços parece emanar das janelas e dos vitrais das paredes claras de granito rosa e lápis lazuli, das colunas de travertino e dos vasos de alabastro. Vejo então diante de mim uma ampla escadaria de mármore com balaústres torneados em puro âmbar translúcido. Subo, degrau por degrau, ouvindo o som dos meus passos reverberar naqueles salões estranhamente solitários. No nível superior, uma porta fechada de bronze polido espera há milênios por alguém que possa abri-la. Fico por instantes parado, examinando os ricos detalhes daquela arquitetura fantástica, até que decido finalmente abrir a porta. Diante dos meus olhos está um aposento acarpetado em vermelho vivo, e no centro dele um grande espelho. Ouço então uma voz de mulher, acariciante e sensual, que diz: "Vê, este é o teu espelho, único em todo o universo. Há muito que espera por ti, porque só para ti foi criado. Olha para ele e vê quem tu és." Aproximo-me com os olhos fechados,
abrindo-os em seguida cautelosamente. Vejo então, diante de mim, a face interna da lona de nylon da minha barraca, e por detrás a fogueira crepitando e aquecendo meu noturno acampamento. Deitado no interior da barraca, desaparecem como por encanto as imagens que ainda agora me fascinavam. Nada mais se ouve na noite, além dos estalidos da madeira queimando e dos grilos e sapos insones dentro da mata fechada. É um livro arquetípico, na verdade. E ele propõe ao personagem idas e vindas ao longo das coisas, e no final das contas ele propõe de fazer uma jornada. E ao escrever o livro, eu não sabia nada, em nenhum momento eu sabia o que vinha na frase seguinte. Ele ficou mais de um ano guardado, escrito, manuscrito numa gaveta. De vez em quando eu olhava e dizia, puxa, isso aqui dá alguma coisa, não sabia o quê. E um dia, em visita a um amigo, psiquiatra Ricardo Schemas, a quem é a quem eu dedico o livro, ele, numa conversa na casa dele, ele me perguntou, o que você está escrevendo, o quê? Aí eu me lembrei dessa história e falei, né, que contei esse princípio. Quando eu contei, ele olhou para mim, saiu, foi lá para dentro e voltou com um floral e porque na carta, na sobrecarta que entrega ao personagem, tem um desenho de um Archaeopteryx, que é aquela ave pré-histórica, né? Aquele misto de réptil e ave. E ele trouxe um adesivo, você tem uma agenda aí, ele botou um adesivo e me deu floral. E esse floral, aí aquela ideia de a ideia de inundação de dentro para fora foi radical, porque me vieram elementos, começaram a acontecer sincronicidades, né? Aquelas coincidências significativas incríveis. E eu resolvi fazer uma caminhada de 3 dias pelo Vale do Pati, saindo de Andaraí até o Capão, foi o único lugar que me ocorreu, mas eu infringia o cuidado número 1 nas viagens que eu fazia, dizia, nunca saia sem um guia. E se eu não me perdesse, não existiria o livro, porque todo o conteúdo do livro, da angústia do personagem quando viaja, quando vai descer o abismo sozinho, ele é colhido daquela experiência que eu tive, angustiante, porque chegar num ponto que eu me perdi na ida e me perdi na volta, porque eu cheguei numa clareira e quando eu ia voltar, dava em outro lugar e estudar. E aí fui subir um morro que tinha, finalmente descobri uma estradinha. Eu disse, bom, descobri essa estradinha, não tenho medo mais, porque no outro dia eu vou aqui para algum lugar, essa estradinha vai dar. E me deu um certo conforto, aí andei uma tarde inteira, ou quase um dia inteiro, e não encontrava, só encontrava casa abandonada e tal. E na volta veio um temporal, foi um dos maiores temporais que eu já vi. Acordei no outro dia numa tranquilidade tremenda, pensando, estou salvo. Só que, para subir o caminho que eu tinha que subir, tinha um riachinho em cima de umas pedras, cheia de limos. Só que essas pedras caíam, iam lá para o meio do mato, lá para embaixo, e eram muito escorregadias. E eu não tinha onde me apoiar, eu estava com uma mochila pesada nas costas. Quando eu fui, que eu vi, e estava aquela chuva, tinha dado uma inundação, a água passava assim com toda a força, e eu pensei, puxa vida, se eu escorregar aqui, eu vou cair ali, vou morrer agonizante no fundo do abismo, no fundo lá da... Mas eu pensei, disse assim, olha, não tem alternativa, e vou. E aí acontece uma coisa que está no livro, que parece brincadeira, parece imaginação de ficcionista, e não foi. Na hora que eu decidi que eu fui, minha mão bateu, eu não tinha visto, um cajado, que era um cajado até aquela coisa de mercúrio, né? Que tem o cajado de mercúrio, ele tem uma coisinha assim, mas é um cajado perfeito. Eu botei, quando eu olhei, eu estava do outro lado. Aí eu digo, que é isso, né? Qual é o motivo disso? Eu não sou dessas pessoas que planejam livros, planejam história, estuda a geografia, o espaço, nada disso. O Anti-Simenon, né, que escreveu os livros dele, primeiro ele sabia tudo, o início, o fim, o ambiente onde ia, os personagens, como são, totalmente avesso, no caso, a isso. Então, quando chega lá para as tantas que o personagem pergunta, ainda me lembro qual escreveu, diz assim, mas afinal, você quer que eu procure o quê? Quando ele fez essa pergunta, eu não sabia qual seria a resposta. E na sequência ele falou do Santo Grau.
E a surpresa do personagem foi a minha surpresa, coisa absurda, Santo Grau no Brasil, não sei o quê. Mas aí entra um outro aspecto que eu vou relembrar. Quando eu escrevi esse primeiro capítulo, que não tinha chegado ainda essa visita nem nada, ele ficou mais de um ano guardado, escrito, manuscrito numa gaveta. De vez em quando eu olhava e dizia, puxa, isso aqui dá alguma coisa, não sabia o quê. Normalmente, quando eu viajo para esses lugares, toda a programação eu participo. Então, ia subir lá um morro, uma coisa, sempre vou. Nesse dia, estranhamente, eu não fui, fiquei sozinho. E sentei à mesa, que tinha uma mesa, e tentei escrever sem nenhuma vontade de escrever. E comecei a me perguntar, porque não saía nada, e comecei a desenhar. E tentei um início, não dava certo, tentei outro. E quando eu já ia desistindo, eu levantei a cabeça e tinha um quadro na parede de uma paisagem de uma casa num lugar frio. Quando eu bati o olho no quadro, aí veio todo o início, o primeiro capítulo quase todo do livro. Então é um livro que tem essa... Não sei porquê, ele tem essa história, né? Essa sincronicidade, essa coisa. Então eu imagino que alguma coisa de aproveitável eu deva ter aí. Mas enfim, é um livro que eu pretendo também reeditar. Não é muito fácil reeditar livros hoje em dia, mas enfim, eu pretendo fazer. Na Bienal de São Paulo, em 2001, a editora, que é a editora nacional, a Geração Editorial, ele apostou nele como best-seller. Foi o maior lançamento da editora, eu mesmo me surpreendi quando cheguei lá, porque tinha no stand uma foto minha enorme, e ele usou uma estratégia de querer, a partir da ideia de uma busca espiritual, de uma jornada espiritual aqui, ele puxar um gancho para a literatura, por exemplo, de um Paulo Coelho. O lado, digamos assim, ele quis puxar esse vínculo para tornar a vendagem mais fácil, né? Ele estava pensando nele como best-seller. Mas foi uma estratégia diferente, errada, né? A meu ver, porque ele, aqui na orelha mesmo, ele liga o nome de Paulo Coelho. Quem gosta de Paulo Coelho vai gostar desse livro, quem gosta de Joseph Conrad vai gostar desse livro, e são coisas totalmente diferentes. Então, quem gosta de Paulo Coelho vai ficar talvez bastante decepcionado com as longas digressões e mergulhos psicológicos. É um livro de uma subjetividade muito grande. Ele não traz receitas, ele tem um final aberto, que é totalmente fora dessa ideia do texto. Ele não traz, né, esse objetivo de dar um apanágio para as dores contemporâneas, não seria propriamente isso. Mas, e por outro lado, as pessoas que gostam da literatura como linguagem se afugentam. Quando ele abre aqui, os críticos podem ficar com certa má vontade. Mas é um livro cuja história é um pouco misteriosa, né? Porque é difícil até sintetizá-la, né? A literatura contemporânea, nós podemos notar de fato uma certa tendência, principalmente entre as gerações mais novas, das formas curtas. É um exemplo muito marcante, inclusive alguns autores premiados em prêmios da academia, autores baianos e tudo, tem muito fortemente dentro dessa vertente, né? Nós não sabemos aí daqui para frente como é que vai ser. Na minha escrita, ela é um pouco problemática, porque os dois gêneros se interpenetram. O que muitas vezes, como eu já disse, nessa trilogia das Noites Desertas, muitos capítulos podem ser vistos como contos, e os contos, juntos, reunidos, formam um vínculo que nos dá uma visão romanesca, como foi, por exemplo, um caso clássico de Vidas Secas de Graciliano Ramos, que ele publicou, inclusive, alguns capítulos como contos, né? É que num mundo em que há o que chama de desencantamento do mundo, né? Parece que é Max Weber que tem essa definição, né? Ou seja, é um mundo que foi, com a Revolução Industrial, com os processos da modernidade, ele esvaziou os conteúdos arquetípicos, os conteúdos simbólicos e muita coisa, e veio aquela lógica instrumental do mundo. Então, essa percepção de desencantamento do mundo é o que faz com que as pessoas vejam uma floresta como uma fonte de matéria-prima e não como um lugar encantado de vida e de espiritualidade.
Então, o livro, ele é uma ode à imaginação. Só que a imaginação, ela tem duas, assim como a razão também, né? Ela tem a dualidade. A imaginação, ela nos revela, mas ela pode ser também um manto de ilusão que leve a mistificações, as coisas todas. Assim como a razão é a nossa âncora no mundo, mas pode levar a uma concepção racional, como um campo de concentração. O campo de concentração é uma ideia racional. A razão em si não entra a ética propriamente dita. Reencantar o mundo é, na verdade, reencantar o nosso olhar. O mundo está menos encantado hoje? Não. É só a gente ver